de algumas coisas. E aí, ó, uma das perguntas ali foi, ó, que balanço você faz desses primeiros tempos no Flamengo? Foi a pergunta ali do entrevistador. Ele falou o seguinte, ó, um balanço super positivo. Disputamos 2 competições e ganhamos. Os estaduais são uma pré-temporada, mas dá tranquilidade e a qualidade do futebol que estamos a apresentar, que realmente é de alto nível e se calhar pouco visto aqui no Brasil. É algo muito positivo. Aí ele perguntou, né, sobre a questão do nível cultural, do nível desportivo, as condições de trabalho. Ele falou o seguinte, ó, temos condições de nível Benfica, Sporting, Porto. O clube possui um centro de treinos que nada fica a dever aos melhores europeus. Temos um hotel dentro do centro de treinos. Cada jogador tem um quarto para descansar, para se concentrar. Toda a parte de fisioterapia e médica também. Tudo não fica a dever em nada ao melhor que temos na Europa. Nação flamenguista, né? José Boto, né, concedeu uma entrevista aí para a Bola, né? TV portuguesa, um jornal bastante conceituado lá em Portugal e em toda a Europa, né? E deixou os portugueses de boca aberta, né? A gente pode dizer de queixo caído, né? Porque eles não imaginavam, né, que o Flamengo era tudo isso. Era não, é tudo isso, né? Nem sequer José Boto, né, antes de vir para o Flamengo, ele não tinha noção do que era Flamengo, né? E a partir do momento que ele chegou, que viu torcida, viu o campo de centro de treinamento, viu o elenco, viu aquela atmosfera que deixa o torcedor flamenguista feliz, né, pessoal? A verdade é essa, né? Então, na sua entrevista aí, ele ressaltou alguns pontos, né? Para o entrevistado, né? Entrevistado não, para o repórter, né? Quando foi perguntado sobre algumas situações, ele jogou no ventilador e o repórter ficou sem acreditar do tamanho que é o Flamengo, né? Não deve nada para nenhum clube da Europa, né? José Boto foi bem claro, né? Isso aí todo mundo já sabia, né? Só que tem alguns antes que às vezes acha que é soberba flamenguista. Não. José Boto é um cara europeu, chegou e falou a verdade, né? Vamos acompanhar aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Opina Porco, link na descrição. Vamos ver o que é que ele fala sobre isso. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Uma entrevista que o José Boto, ele concedeu ao jornal A Bola, lá de Portugal. Um jornal tradicional, né? Um veículo esportivo tradicional, europeu, da Europa como um todo, não só de Portugal, mas da Europa como um todo. E aí ele concedeu uma longa entrevista, esclarecendo um pouquinho do futebol brasileiro, da cultura esportiva brasileira e do que ele pretende fazer aqui no Flamengo, as reformulações que ele pretende trazer aqui. Então ele foi questionado a respeito de algumas coisas. E aí, ó, uma das perguntas ali foi, ó, que balanço você faz desses primeiros tempos no Flamengo? Foi a pergunta ali do entrevistador. Ele falou o seguinte, ó, um balanço super positivo. Disputamos 2 competições e ganhamos. Os estaduais são uma pré-temporada, mas dá tranquilidade e a qualidade do futebol que estamos a apresentar, que realmente é de alto nível e se calhar pouco visto aqui no Brasil. É algo muito positivo. Aí ele perguntou, né, sobre a questão do nível cultural, do nível desportivo, as condições de trabalho. Ele falou o seguinte, ó, temos condições de nível Benfica, Sporting, Porto. O clube possui um centro de treinos que nada fica a dever aos melhores europeus. Temos um hotel dentro do centro de treinos. Cada jogador tem um quarto para descansar, para se concentrar. Toda a parte de fisioterapia e médica também. Tudo não fica a dever em nada ao melhor que temos na Europa, em termos de condições físicas. Depois, em termos de condições humanas, também foi uma surpresa para mim. Principalmente sendo que um grupo que já ganhou tudo, a forma como ele se predispõe ao trabalho foi uma agradável surpresa para mim. Nas questões culturais, por exemplo, a forma como a imprensa interage aqui com o clube é algo que não é muito normal na Europa. É difícil, né? A parte cultural da mídia aqui no Brasil, a gente sabe que ela é diferente na Europa, mas na Europa também tem muita cornetagem. O Boto falou aqui que não é muito normal na Europa, eu não sei em que nível de Europa ele tá falando, mas quando a gente observou algumas repercussões na Espanha, às vezes a gente traz essa percepção dos espanhóis sobre o Endrick, o Real Madrid e tudo mais, a gente vê que tem um pouquinho também da imprensa brasileira lá, dessa cornetagem, dessa mudança de postura e posicionamento de acordo com o que acontece de uma hora para outra. Tem disso também. Obviamente que ele deve ter falado de um contexto europeu mais generalizado, não só concentrado ali em um jogador, em um clube, em uma nação, mas no todo.
Aí ele pergunta, né, o que levou ele a aceitar o projeto aí do Flamengo. Ele falou isso, ó: sempre fui apaixonado pelo futebol brasileiro e depois dos meus 4 anos de Shakhtar, sempre achei que poderia agregar alguma coisa ao futebol brasileiro, que tem coisas muito boas, mas tem outras ainda que não estão ao nível daquilo que nós fazemos na Europa. Quando surge o convite de um clube como o Flamengo, tu nem discutes os valores de contrato, além do projeto que me foi apresentado, que é um projeto sólido, um projeto de consolidação, de uma profissionalização de um clube em todas as áreas. Perguntou também sobre qual que é o objetivo dele dentro da equipe brasileira, né? Dentro ali do Flamengo, ó. Quando chegou ao clube, disse que a formação do Flamengo devia voltar às origens do futebol brasileiro. Pode explicar melhor essa ideia? Aí ele falou assim, ó: sim, antes os europeus iam buscar ao Brasil jogadores talentosos, técnicos, com capacidade de equilíbrio. Nunca fomos atrás de atletas apenas fortes fisicamente ou taticamente evoluídos. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, criou-se a ideia de que o futebol europeu queria jogadores mais físicos e táticos. Com isso, muitos clubes brasileiros começaram a formar atletas com... E o Brasil perdeu sua essência do futebol, né? Verdade é essa, né? Jogador brasileiro. Isso é um grande erro. Se os clubes europeus quisessem apenas jogadores físicos e intensos, poderiam encontrá-los na Noruega, muito mais baratos do que no Brasil. O diferencial sempre foi o talento e a criatividade do futebol brasileiro. Mas essa essência do futebol brasileiro tem vindo a perder-se. Esse processo teve um impacto nas seleções jovens e talvez até na principal. Exatamente. Aqui, cara, a leitura dele é perfeita sobre a evolução do futebol brasileiro, né, dos jogadores brasileiros. Você pode ver, antigamente nós tínhamos jogadores brasileiros. Lembra do futebol moleque? Você lembra da campanha da Nike? Teve uma campanha da Nike na Copa de 2006, que foi a campanha Nascido para Jogar Futebol. A camisa da seleção brasileira, eu tenho até a camisa aqui, ela vinha escrito aqui atrás, aqui dentro, assim: Nascido para Jogar Futebol. Aquela campanha, ela enaltecia a criatividade, o futebol moleque, sabe? Aquele futebol disruptivo, aquele futebol diferente, aquele futebol da jogada individual, aquele futebol meio provocador, meio, sabe assim, espetado. Sabe, o futebol tipo Vinícius Júnior, dribla e baila. É isso. Então aqui a análise dele foi perfeita porque aos poucos isso foi se perdendo. Quando a gente fala hoje de jogadores disruptivos, você tem algum Ronaldinho Gaúcho dentro do futebol brasileiro? Não, vou mudar a pergunta. Depois do Ronaldinho Gaúcho, qual outro jogador no futebol brasileiro nós vimos com as características dele? Cara, puxando aqui pela mente, eu não lembro de nenhum. Que eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é essa personificação do futebol moleque, do futebol criativo, do futebol diferente. Então, quando você tem jogadores que buscam isso aqui no Brasil, muitas vezes eles são chamados de futebol magia, né? Ah, jogador firuleiro pra cacete, faz uma fumaça e não é objetivo. Pra você ver que até a nossa cultura, sabe, na forma de enxergar o futebol sendo um torcedor, ela mudou. Porque jogadores assim, que tentam algo diferente, que tentam um chapéu, que tentam uma jogada desconcertante, na nossa percepção viraram firuleiros. Talvez o último jogador depois do Ronaldinho Gaúcho veio o Robinho, né? Que teve aquele negócio, pedala Robinho. O Wesley deu um passe de letra aí e foi condenado contra o Vasco, né? Todo mundo disse que ele estava errado. Jogador criativo. Olha só o que ele falou, ó. Se olharmos para gerações anteriores, como as de 1999, 2001 e 2002, havia muito mais talento evidente. Isso é real, isso é real. Eu mesmo busquei jogadores dessa safra para o Shakhtar, como o Vinícius Júnior e o Rodrigo. O Vinícius Júnior, ele tem um pouco desse futebol moleque ainda. Ele não conseguiu mostrar isso na seleção brasileira. Mas, por exemplo, dentro do Real Madrid ele consegue mostrar. Hoje olhamos para os mesmos escalões e não vemos a mesma quantidade de talentos diferenciados. Um jogador que tem essa característica também é o Estevão do Palmeiras. O Estevão do Palmeiras, ele tem também esse futebol, sabe, disruptivo, a criatividade, o futebol moleque. E isso daqui que o Boto fala
Não é só assim, ele tá dando uma entrevista, ele tá sendo ali pragmático. Não é não. É uma observação real que quem acompanha o futebol dos anos 90 até agora viu essa transformação e, principalmente, quando o João Paulo Sampaio pega a base do Palmeiras e coloca no campo de terra para jogar, porque ele fez isso, e ele colocou uma placa aqui, né? Aqui o futebol é livre, né? Aqui você é livre para mostrar a sua criatividade. Por quê? Porque ele quer estimular nos jovens jogadores a criatividade daquele futebol raiz, daquele futebol brasileiro ao pé da letra. E o José Botto queria o João Paulo Sampaio para trabalhar na base do Flamengo com isso. Vocês entenderam? Então, que a visão do José Botto, ela casa com a do João Paulo Sampaio, com o que faz na base hoje do Palmeiras. A ideia é resgatar isso no Flamengo? Sim, queremos mudar o perfil dos jogadores que buscamos. O modelo que estamos implementando, que felizmente é o mesmo que Felipe Luiz acredita, exige um tipo diferente de jogador que vinha sendo formado. Então, estamos a ajustar esse perfil nos escalões mais baixos. Ele foi questionado, um campeão brasileiro seria campeão em Portugal? Aí ele não gosta muito dessas comparações porque podem soar ridículas, mas diria que, por exemplo, este Flamengo lutaria pelo título em Portugal. O entrevistador pergunta: o Palmeiras de Abel Ferreira também? Aí ele falou assim, o Palmeiras de Abel também. De uma forma diferente, teria que se adaptar a jogar em uma relva natural, ou seja, num gramado natural, mas acredito que essas 2 ou 3 equipes disputariam o título em Portugal e em outros países, não ficariam para trás. Até porque há uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa, mas certamente estariam entre os primeiros colocados em muitas ligas europeias. Então aqui ele fala, né, basicamente lá que Palmeiras, Flamengo e mais alguma outra equipe aí conseguiria ter o mesmo nível de desempenho. Teve uns comentários aqui sem noção, né, de uns europeus aqui. Olha só, em Portugal andariam pelo meio da tabela, mas está bem, sonhar não é proibido. Escreveu aqui alguns comentários no fórum aqui abaixo da matéria que tem lá no site da Bola. Alguns europeus sem noção que enxergam o futebol brasileiro inferior principalmente ao futebol de Portugal, né? Que na minha opinião não é, e isso vai ser provado no Super Mundial de Clubes que tá aí para ser a prova disso. Pessoal, saiu uma matéria no GE, agora um levantamento feito pelo GE, com o seguinte destaque: Felipe Luiz do Flamengo é o técnico com maior invencibilidade no Brasil. Veja top 10. Então eles estão falando aqui sobre o início da temporada brasileira e também um pouco além. Eles não pegaram só o início da temporada brasileira, mas eles pegaram um levantamento também com o final da temporada passada. E fizeram um levantamento dos técnicos que têm mais vitórias, que estão em um período de invencibilidade maior. E elencaram isso. E um dos destaques, né, na verdade o grande destaque, foi o Flamengo com o técnico Felipe Luiz, que encabeça esse top 10. Então vamos ver aqui, o top 10. Em primeiro lugar, você tem o Felipe Luiz, que é o Flamengo, que tem uma sequência de 21 jogos invicta. São 15 vitórias e 6 empates, no período compreendido desde que ele assumiu em 2024 até esse momento da atual temporada. Em segundo lugar, nós temos o Thiago Carpini, olha só, que vem fazendo um trabalho excelente no Vitória, para você ver, né, cara? Ele é um técnico jovem, que se destacou no Água Santa. Com o destaque dele no Água Santa, ele foi contratado pelo São Paulo, onde ele teria um arcabouço de jogadores ali muito melhores para se trabalhar, só que foi um fiasco. Foi um fiasco no São Paulo. Não conseguiu consolidar o seu trabalho no São Paulo. E agora ele vai consolidando o seu trabalho no Vitória, inclusive livrou a equipe de rebaixamento e tem 20 jogos em sequência invicta, com 13 vitórias e 7 empates. Depois disso, a gente tem o Ramon Dias com o Corinthians. Aí vem o Maurício Barbieri com o Atlético Paranaense. E depois vem o Roger Machado com o Internacional. E aí o Abel Ferreira, ele só aparece em sexto lugar, com 5 vitórias e 4 empates em 9 jogos. Mas assim, o Abel Ferreira aqui, eles pegaram 9 jogos só. É injusto eles fazerem uma comparação pegando 20 jogos do Felipe Luiz e do Carpini e pegando só 9 jogos do Abel. Porque afinal... Não, Neto, é porque você não entendeu. Pega só a parte dos jogos invicto. Só os jogos invicto. É porque ele perdeu, né? Por isso que não pegaram.
Ô Globo, vocês estão de sacanagem, né? Vocês pegam a temporada do Felipe Luiz e do Thiago Carpini e vocês pegam lá em 24. A temporada do Abel vocês pegam só de 25. Até mesmo pro leitor, o próprio torcedor do Palmeiras vendo essa tabela, ele tira a credibilidade dela aqui nesse momento, tá? Não tô tirando a credibilidade dos técnicos. Não tô tirando a credibilidade do Felipe Luiz, do Thiago Carpini, não é isso. Abel nem do Ramon perdeu, Dias. né, pessoal? Mas Ele não tá entendendo, né? Porque ele perdeu. Aí quebra a invencibilidade. Não pode pegar a invencibilidade depois que perde. Felipe Luiz, os últimos 20 jogos do Carpini, e aí o Ramon Dias, o Barbieri, o Roger Machado e o Abel, vocês pegaram 10 jogos. Não faz sentido vocês fazerem um ranking desse. O ranking ele tem que ser igual. Não, vamos pegar os últimos 20 jogos de todo mundo. Por que vocês pegaram a temporada de 24 aqui, ó? Tá vendo? Temporada de 24 e 25 do Felipe Luiz, 24 e 25 do Barbieri. Abel Ferreira tá aqui, ó. 25-25, Barbieri 25-25, Ramon Dias 25-25. Não faz sentido a comparação que vocês estão fazendo. Neto, infelizmente você não entendeu a pesquisa, né? A pesquisa é de tempo mais invicto. Tempo mais invicto, né? Inclusive, aquele jogo que o Flamengo perdeu para o Fluminense saiu dessa lista aí, tá entendendo? Mas Palmeiras só foi 9 jogos, por quê? Porque teve várias derrotas no meio aí dessas. Aí não conta. Quando você tem uma derrota, quebra. Começa de novo. Só pode pegar a maior invencibilidade, né? Por isso você não entendeu a pergunta aí, né? Depois você vai entender bem direitinho. Mas é isso, né? Sobre a questão aí de José Boto conceder essa entrevista aí e chocar a Europa, né? Que pra mim ele chocou a Europa, né? O cara quando vai entrevistar ele não tem noção da grandeza do Flamengo, pessoal. Inclusive José Boto também ele não tinha noção, né? Ele só começou a ter noção a partir do momento que chegou no Flamengo, né? Quando ele chega no Flamengo e observa. Primeiro logo na sua chegada, torcedor esperando. Depois, vai no campo, no centro de treinamento, vê um centro de treinamento, se não melhor, igual os da Europa. Campo de treinamento, hotel, tudo que um grande clube da Europa tem, o Flamengo tem. Jogadores qualificados, treinador qualificado, o time jogando muita bola. O Flamengo vai jogar, um exemplo, jogou em Belém do Pará, torcida lutou, fez maior festa, esperou o time no aeroporto. Vai jogar em Fortaleza, do mesmo jeito. Então isso chama a atenção de José Boto, né? Quando ele passa para a mídia portuguesa, o cara começa a ter noção da grandeza do Flamengo, né? O Flamengo hoje, pessoal, não é um clube, muito se diz, né? É um clube europeu no Brasil. José Boto é um cara que experiência gigantesca, né? Não só em Portugal, mas na Ucrânia, em vários clubes aí da Europa. Ele tem noção por onde passou e o que é um Flamengo, né? Agora ele sabe o que é um Flamengo, né? Também ele fala aí de recuperar o futebol brasileiro. Que futebol brasileiro é esse que ele fala, né? Só o futebol brasileiro que... Um exemplo. O Flamengo tá ganhando o jogo, Wesley, lateral direito, dá um passe de letra. Todos condenaram o Wesley. Os adversários partiram pra cima, o juiz deu e dá cartão. Isso aí que não pode, né? Isso aí não é futebol brasileiro. Futebol brasileiro é deixar o moleque fazer isso. Dar um chapéu, dar uma letra. Normal. Estão quebrando a essência do futebol brasileiro, né? Aquele jogador que joga bonito, que brinca de jogar, né? A verdade é essa, né? O torcedor brasileiro tá acostumado, né? De uma seleção brasileira onde os caras brincavam de jogar, né? Ronaldinho Gaúcho, Robinho, até mesmo o Neymar, Ronaldinho Gaúcho, entre outros, né? Se a gente for citar aqui, Denilson, a gente for citar aqui, os caras só faziam isso, não era ignorado no futebol, né? E ele disse que chega com esse objetivo, né? Então, se tem um time hoje, como mesmo BAP dizia, né? Flamengo a partir de agora vai ter um diretor de futebol profissional. Antes não tinha, inclusive eu concordo, né? Eu nunca vou esquecer quando o Flamengo ganhou a Libertadores, o grito de Marcos Braz no vestiário, né? Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar. Isso não é profissional. Isso não é profissionalismo. Profissionalismo é o cara que quando chega, se pergunta de um adversário,
de uma negociação. O cara é profissional, o cara dá resposta profissional, não se deixa levar pro torcedor ou pelo poder que ele tem dentro do clube. Aqui quem manda sou eu, tipo essas coisas, né? No Flamengo hoje não existe mais isso, né? E muito por causa do José Bolt. Sobre Felipe Luiz, é como eu disse aí, né? Talvez o Neto não tenha entendido, né? É o treinador que tem mais vencibilidade no campeonato. No campeonato não, no Brasil atualmente. A partir do momento que se tem uma derrota, quebra a sequência de invencibilidade. Então, é por isso que o Palmeiras só tem 9 jogos, né? Mas, pessoal, o Felipe Luiz hoje é um treinador que o torcedor flamenguista sabe que tá no caminho certo, né? Por quê? Ele troca as peças, o futebol é o mesmo, não muda. Todos os jogadores sabem o que ele quer. Não importa se é jogador A, jogador B, jogador C. Todos sabem o que ele quer. O Flamengo ofensivo, o Flamengo que aquele todo torcedor brasileiro gosta de ver. O flamenguista não é diferente. A gente espera que continue e que lá na frente o Flamengo colha os frutos, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião. Se inscreva aí no canal Fla News. Até a próxima, pessoal.